Eu sempre tenho muito prazer de atender aos pedidos quando a igreja me chama para falar. Não quer dizer que eu tremo mais ou menos de estar aqui na frente, né? Mas Deus sabe que Ele nos sustenta. Eu estava falando com o Valdemar quanto tempo eu teria, né, para falar. E aí ele me orientou em termos do tempo. Então, aí eu fico toda hora pensando. Eu estava dizendo para ele que quando a gente vai escrever, a gente vai falar, a responsabilidade da fala aqui na frente é muito grande. É muito grande no teu coração, no teu entendimento, no que você vai deixar escrito na cabecinha do outro, né? E então eu vou escrevendo, fico dias escrevendo. Aí, quando eu acho que eu já escrevi tudo, que eu vou ler, aí parece que o Espírito Santo vai dizendo, põe mais isso. Eu tenho a impressão assim, que ele já sabia quem estaria aqui na igreja. Aí, de repente, uma pessoinha lá, ele fala, não, aquela lá também quero mandar. Aí ele fala, muda alguma coisinha, eu quero que fale alguma coisa para ela. Aí, quando eu vejo, eu já quase escrevi tudo de novo. Né? Então, são coisas de Deus. É assim que Ele se move, é assim que Ele cuida da gente. Né? Então, eu vou aqui driblando o nosso horário naquele relógio lá. Vamos ver até onde Ele quer que eu vá com vocês. O que eu vou trazer para vocês hoje está em Marcos, eu vou falar um pouco, em Marcos 10, 46 a 52. Vocês já conhecem isso, que é a cura do cego de Jericó. Então, diz assim, e foram para Jericó. Jesus e os seus discípulos estavam indo, né? Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e mais uma numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele gritava mais e mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E eu estava lendo aqui, logo abaixo, na minha Bíblia de estudo, ele fala que isso, essa correção que eles fizeram, né, com ele gritando, porque naquele momento explodiu uma fé dentro dele. Né? E ele fala que, às vezes, isso ocorre quando queremos viver uma fé que não leva o outro em consideração. Então, parece que naquela hora os discípulos não levou o outro em consideração. Pediu que ele se calasse, como se ele fosse impedir a caminhada dos discípulos junto com Jesus. Então, às vezes, nós temos uma fé que não considera a fé do outro. Então, isso acho que dá uma bela metáfora, né? A gente tem que pensar nisso também. Então, eu acredito o seguinte... Bem, vamos terminar aqui. Aí, Jesus falou, chamem o cego. Chamaram, então, o cego, dizendo-lhe, coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa de lado, o cego levantou-se num salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Essa preocupação de Jesus, né, de querer saber exatamente o que o outro quer, para fazer essa intimidade com ele, porque, na realidade, Jesus já sabia todas as coisas. E o cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Essa Bíblia traz essa tradução, né? Que eu possa ver de novo. Então, dá a impressão que ele já teve um momento que ele viu, mas esse cego, Bartimeu, e depois ele perdeu a visão. E ele vai até Deus para buscar essa visão de novo. Então, Jesus disse, vá, a tua fé te salvou. Imediatamente, ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Então, nós vamos ficar falando um pouco disso aqui. Agora, antes de entrar justamente no que eu vou trazer para vocês de Bartimeu e o momento que ele lança fora a capa, é algo que eu acho que nós precisamos dar uma olhada para dentro de nós, compreender em que momento, onde eu posso caminhar para dentro de mim. Quantas pessoas estão caminhando aqui fora, mas ainda não caminharam para dentro? Quando eu falo caminhar para dentro, é porque eu creio que dentro de nós há um Deus que mora. Então, quando eu caminho para dentro, eu caminho para ir de encontro a esse Deus. Né? E para fazer esse encontro com Deus, essa caminhada para dentro, tem que ser uma caminhada em que eu procuro ter o meu caso de amor comigo. O primeiro caso de amor nós temos que ter conosco. Né?
Lembra da parábola do bom samaritano? Né? Eu falo que nós só damos aquilo que temos, ou então nós passamos de largo, como passou o levita, como passou lá a outra pessoa. Né? Agora, lá em Lucas 10, 27, no finalzinho, fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E Jung, um teórico da psicologia, ele fala assim: eu só caminho com o outro até onde eu já caminhei comigo. Então, é aquilo que nós falamos no começo, a gente só dá aquilo que tem. O que você não tem como você oferecer. E essa fala aqui, ela é bem rapidinha. Quem escreveu foi Charlie Chaplin. Acho que todo mundo já ouviu alguma coisa, sabe alguma coisa desse artista fantástico, lá do cinema mudo, né? Mas que ele, sem falar, ele se expressava tão bem. Então, ele fala assim: o que aconteceu quando ele se amou de verdade? Quando ele teve a coragem de fazer esse mergulho para dentro e encontrar esse Deus que refletia na vida dele só um jeito de amar. Então, ele fala assim: quando eu me amei de verdade, eu compreendi que, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa, no lugar exato. E então eu pude relaxar. Hoje eu sei que o nome disso é autoestima. Olha que bonito. É autoestima. Tá tudo certo, porque eu sei quem cuida de mim. Aí eu aprendo a me amar. Aí eu aprendo a ter estima por mim. Aí ele fala assim: quando eu me amei de verdade, eu pude perceber que as minhas angústias, meus sofrimentos emocionais, eles não passam de um sinal de que eu estou indo contra as minhas verdades. Então, quando eu vou contra aquilo que é verdade dentro de mim, que eu não quero reconhecer, eu faço as minhas angústias, eu faço meus sentimentos, meus sofrimentos emocionais. Então, ele fala que, quando ele fez isso, hoje eu sei que o nome disso é autenticidade. É como se ele dissesse: eu estou sendo legítimo. Quando eu me amei de verdade, eu parei de desejar que a minha vida fosse diferente. E eu comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Lá na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,18, fala assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Né? E ele chamou isso de amadurecimento. Né? Quando eu me amei de verdade, eu comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar situações ou forçar alguém apenas para realizar aquilo que eu desejo, mesmo sabendo que não é o momento, ou que a pessoa não está nem preparada. Às vezes, nem eu estou preparada. E hoje ele disse, hoje eu sei que o nome disso é respeito. Então, quando eu respeito o outro no tempo dele, no momento dele, eu honro essa pessoa, eu tenho atitude de consideração com ela. Então, isso você tem que ter com você primeiro. Se você não tem, você não vai dar. Aí ele diz ainda: quando eu me amei de verdade, eu comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável, de tudo que não fosse bom para a minha vida. A Bíblia fala: afasta-te daquilo que não te faz bem. Olha que interessante. Aí ele fala que ele começou, então, a afastar de pessoas que não faziam bem a ele, de tarefas, de tudo e qualquer coisa que pudesse colocá-lo para baixo. No início, a razão dele, o ego dele, disse que isso era egoísmo. Mas aí ele chama isso de amor próprio. O meu caso de amor comigo. Né? É o ti mesmo, sabe aquela coisa? Amar o próximo como a ti mesmo, então é o ti mesmo. Quando eu me amei de verdade, eu deixei de temer o meu tempo livre. E eu desisti de grandes planos, abandonei aquelas manias de grandeza, de poder, né? Aquela coisa que eu projetava no meu futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero, e no meu próprio ritmo. E eu chamei isso de simplicidade. Simplicidade é a modéstia, é o cuidado, é aquela coisa assim. Eu estava esses dias ouvindo uma música popular, e ela diz, sabe, uma música que todo mundo já ouviu alguma vez, que fala assim: ando devagar porque já tive pressa, né?
Veja que interessante, né? Por que ele está andando tão devagar? Porque ele já deve ter corrido por essa vida, andado tão rápido para alcançar as coisas, e chegou à conclusão que não depende só dele. Então, agora ele anda devagar, porque aquilo que é dele, aquilo que pertence, ele vai encontrar. Quando me amei de verdade, eu desisti de querer ter razão. E, com isso, eu passei a errar muitas menos vezes. E hoje eu descobri que essa coisa de eu achar que eu queria ter sempre razão, de não querer mais viver desse jeito, que isso se chama humildade. Humildade é aquela facilidade que você tem para dizer assim, eu errei, realmente eu não estava certo, me perdoa. Isso é humildade. Quando me amei de verdade, eu desisti de ficar revivendo o passado e me preocupando com o futuro. Agora, eu me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje, eu vivo um dia de cada vez. Isso chama plenitude. Né? Porque tudo que a gente pode fazer, a gente só pode fazer aqui e agora, que é o nosso presente. Porque o passado, ele é um presente que já se foi. Não tem como tirar uma vírgula, colocar um ponto. O futuro não foi entregue ainda nas nossas mãos. Mas eu digo para vocês, o presente é seu. Então, viva o seu presente, viva o seu agora. O nosso Deus é um Deus do agora. E o último, ele fala assim, quando eu me amei de verdade, eu percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu coloco ela, a minha mente, a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Isso eu chamo de saber viver. Então, isso é dedicar-se à vida. Isso é você saber cuidar de você. É você estar preocupado em hospedar sempre o melhor dentro de você. Tanto para você quanto para outra pessoa. Então, gente, eu vou falar para vocês sobre Bartimeu. Tá? O que me tocou nessa leitura, do versículo 46 ao 52 de Marcos 10, é o versículo 52, que fala assim, imediatamente, Jesus falou para ele tornou a ver. Imediatamente, quando ele se assumiu o momento dele recomeçar de novo, imediatamente ele começou a ver. Né? Tem um livro que eu já li faz muito tempo, do Tiago de Mello. Tiago de Mello, acho que todo mundo já ouviu falar, ele é um padre da Igreja Católica. Ele escreve alguns livros muito interessantes. Então, tem um livro dele, acho que um dos primeiros livros dele, que chama Quem me roubou de mim? Então, logo que você começa a vir a página e a primeira folha, na segunda folha tem uma frase no meio, que para mim aquela frase lá fala o livro. Ele diz assim, tem pessoas que nos roubam e tem pessoas que nos devolvem. Então, nessa leitura de Bartimeu, Jesus foi para ele a pessoa que devolveu. E Bartimeu mesmo foi a pessoa, vocês vão ver a hora que a gente começar a falar, ele foi a pessoa que mais se roubou, foi ele. Mas tem um momento que Jesus chega e devolve para ele. Então, Jesus é alguém que nos devolve. Então, nós vamos falar sobre Bartimeu e nós vamos falar sobre lançar fora a capa e mudar o que precisa ser mudado na nossa vida. O apóstolo Marcos, ele nos apresenta Bartimeu como um homem mendigo e dependente de pessoas, dependente da esmola, dependente de atenção, e talvez dependente de mais algumas coisas. Ele nos apresenta o que eu posso falar de um homem descolorido, ou melhor, um homem de cores tristes, né? Fazendo da sua cegueira um meio de vida. Eu estou fazendo uma análise psicológica do Bartimeu, viu, gente? Para vocês entenderem a hora que eu entrar na fala dele depois. Tá? Então, vamos pensar assim, em 3 cores, que elas podem ser lindas, essas cores, mas vamos pensar em cores que elas não são cores alegres, né? Que é a cor preta. Vocês sabiam que antigamente, é do meu tempo, antigamente, quando morria alguém na família muito querido, ou morria alguém, as pessoas se vestiam de preto por um ano.
Às vezes tem pessoa que nunca mais tirava roupa preta. Então, você saía na rua, via alguém de roupa preta, já pensava, morreu alguém. Está de luto. Luto de quem? Será que é um filho? Será que é um marido? Será que é a esposa? Né? Então, o preto ele é uma cor triste, porque ela trazia uma coisa de morte. Né? Hoje não, hoje o preto, todo mundo tem um preto basiquinho, né? Porque a cor preta hoje é linda, é chique, né? É chique, mas ela é triste. Outra cor que eu achei uma cor triste é o marrom, né? E outra cor é a cor cinza. Agora, falando um pouquinho das cores, colocando sempre em Bartimeu. A cor preta, eu acho que ela representava a própria cegueira de Bartimeu, aquela falta de luz para ele, né? E que ele tirava o sabor da vida, tirava as esperanças de Bartimeu. Agora, a pergunta é o seguinte, será que cego é apenas aquele que não enxerga? Essa é uma questão que a gente vai respondendo no decorrer da fala. Será que cego não seria também aquele que não quer enxergar? Outra questão. Ou será que é aquele que rouba de si mesmo? Cego é aquele que rouba de si mesmo a vontade de superar o seu limite de visão? Tá aí. Eu acho que esse era Bartimeu. Agora, quanto a nós, agora vamos voltar para nós um pouquinho. Quanto a nós, em tantas coisas, nós também já fomos ou nós somos um Bartimeu. Tá? Até no final dessa fala, nós vamos vendo o quanto nós temos de Bartimeu. A gente vai se identificar bastante com Bartimeu. Então, essa era a cor preta, era a cegueira de Bartimeu. Agora tem a cor marrom. A cor marrom era o mendigar de Bartimeu. Bartimeu poderia até ser cego. Ele poderia ser cego porque ele teve um acidente, cegou-se. Ele poderia ser cego porque ele teve um problema genético. Não acontece? Não tem criança que nasce até cega? Ele podia ser um problema genético. Ou poderia também ter tido uma infecção durante o período do nascimento dele e ele ficou cego também. Agora, gente, ser mendigo foi o que ele fez com ele. Foi o que Bartimeu se transformou. Ele se transformou no mendigo. E sozinho, ele resolveu pedir esmola nos arredores ali de Jericó, pois não existe nenhuma relação entre ser cego e ser mendigo. Não existe. Né? De repente, cada um de nós podemos conhecer uma pessoa cega e nem por isso ele é mendigo. Tá? Ter um problema nos olhos não nos rouba o poder de efetuar e de fazer. Não nos rouba a autoridade de decidir por melhores opções, o fato de ter um problema nos olhos. Parece que Bartimeu, ele usava a cegueira para sensibilizar os outros a ajudá-lo. Para ele não ter que redobrar muito esforço, né, para fazer as coisas em função da falta de visão. No último dia do 12/6, veio o pastor Marcelo Gomes, né? Foi o que veio. E ele falou rapidamente, ele até citou um pouquinho Bartimeu, né? Mas ele falou sobre os ganhos secundários, lembra disso? Que ele falou que, às vezes, uma pessoa supervaloriza porque fica doente. Né? E, às vezes, eu tenho estudado um pouco disso. Eu vejo isso na criança. A criança, quando está doente, ele sente que ele não vai apanhar aquele dia para fazer mal arte, ele não apanha. A mãe está dando uma bronquinha muito leve, mas com ele no colo. Né? E ele não apanha. Então, é um bem que ele ganha por estar doente. Se tiver só um pouquinho assim, de leite no copo, quem você acha que vai tomar aquele leitinho naquele dia em casa? O doente. Então, olha os bens secundários que a doença traz. E Bartimeu, para não ter que redobrar os esforços dele para ajudá-lo, ele fazia toda essa postura de mendigo. Né? Existe um livro que chama assim, A Dor como Caminho. Gente, tem gente que, se tirar a dor dele, a ferida dele, aí ele fica doente. Se tirar a doença dele, aí ele fica doente, porque ele não sabe caminhar fora da dor. Ele só sabe caminhar na dor. Agora, eu digo para vocês, quantas vezes nós fazemos isso? Presta atenção.
Quantas vezes nós fazemos isso, supervalorizando, às vezes, uma dor. Ah, hoje estou com dor nas costas. Ai, meu bem, fique quietinho na cama. Estou com dor nas costas, trabalhei demais hoje. Sabe assim? Deu para entender? Nós supervalorizamos uma queixa. Nós supervalorizamos um cansaço para não ter que redobrar os nossos esforços. Vai percebendo aí as semelhanças com Bartimeu. Então, eu acho que Bartimeu, ele optou pelo caminho mais fácil. E isso o converteu no mendigo, quando ele poderia chamar a atenção das pessoas pelas suas qualidades, pelas suas possibilidades, né? E não pelas suas carências e pelos seus defeitos. Muitas vezes, nós nos tornamos mendigos, assumindo a cor marrom da vida, quando nós precisamos de esmola para sermos felizes. Gente, eu vejo isso muito dentro do consultório. Como tem os polis queixosos, queixas que eu não sei de onde eles tiram tanto para poder fazer com que toda a atenção fique nele, com que muitas pessoas façam no lugar dele. Porque é desta maneira que, muitas vezes, nós mendigamos um elogio. Sabe aquele dia que você resolve fazer uma salada muito gostosa e o marido come, você viu o prazer dele, estou falando para as mulheres agora um pouco. Você vê o prazer dele comer, você olhou, você conhece ele, você olha para a carinha dele e diz, nossa, ele está amando. Ele come, terminou de comer, ele levanta da mesa, como faz todo dia. E aí, como que ela fala? A mendigância ali do elogio. Nossa, não vai nem falar nada da salada que eu fiz hoje para você. Tá? Então, é dessa maneira que, muitas vezes, nós mendigamos um elogio, mendigamos um cargo, mendigamos um olhar, mendigamos uma atenção, um carinho, mendigamos até um amor. Agora, presta atenção. Nós somos mendigos quando nós só queremos receber e nós não sabemos partilhar. Esse também é um mendigo. Aquele que não partilha, ele só quer receber. Então, mendigo não é só aquele que pede, é aquele também que não doa, é aquele que não reparte, ele também é um mendigo. Tá? Ele não doa nem um sorriso verdadeiro. Sabe aquele sorrisinho plástico? Né? Ele só dá esse, ele não dá nenhum outro. Ele não doa um agrado, ele não doa um afeto, ele não doa uma oferta, ele, às vezes, não traz nem o dízimo. Mendigo, só sabe receber. Somos mendigos quando nós nos fechamos nas nossas capas para vivermos no egoísmo e na opção de só receber. Somos mendigos. De só receber a palavra de Deus e não repassar essa palavra. Quantas pessoas têm uma família totalmente desviada, e essa pessoa vem à igreja e ela se sai daqui abastecida, mas quando chega lá, ela não compartilha nada. Só receber coisas materiais. Guarda, guarda. Tem gente com o armário lotado de coisa, não tira uma peça para dar. Se alguém for lá e tirar, ela nunca vai sentir falta de tanta coisa que tem. Mas ela não tira uma peça de, eu quero doar isso. Né? É uma pessoa que só quer receber amor, só quer receber atenção, só quer receber cuidado. Elas viram acumuladores de tantas coisas que elas recebem, mas ela não dá. Ela não usa e não dá. E essas coisas, eu até acho que elas vão apodrecendo, vão morrendo dentro delas. Porque, às vezes, tem coisas que elas nem usam, mas também não dá. Então, gente, às vezes nós ficamos muito permeáveis para receber. Mas nós ficamos altamente impermeáveis para dar, para doar. Esta é a cor marrom. Muitas vezes é a nossa cor. Ixi, dá vergonha, né, pensar nisso, né? Dá tristeza. Agora vamos falar da cor cinza, que é a última cor triste que eu pontuei para vocês. A cor cinza, a cor preta era a cegueira do Bartimeu. A cor marrom era a mendigagem dele. E a cor cinza era a dependência de Bartimeu. Ele era totalmente dependente. Né? Ele dependia de pessoas, de esmola, de atenção. Eu coloquei aqui que eu acho que até... A Bíblia não fala isso, mas eu fico pensando
Se ele não dependia de um cão, a Bíblia não fala que ele tinha um cão, né? É muito comum você ver um mendigo, um cego tendo um cão, né, de guia. Então, não sei, mas eu tenho a impressão que se o Bartimeu estivesse por aqui hoje, talvez ele tivesse já arrumado o cachorrinho. Ele dependia do cajado dele, o cajado, de certa maneira, protegia ele. Ele dependia da sombra da palmeira, onde ele ficava abrigado, ali sentado à beira do caminho. Bartimeu, sentado ali, à beira do caminho, sem motivação, sem expectativa nenhuma de vida, ele resolve não caminhar mais. Ele desistiu dele mesmo. Porque ele sentou ali na beira do caminho, não foi para ele poder descansar, não foi para ele se recompor, mas sim por total prostração diante da realidade dele, diante da vida. Ele parece que ele havia desistido dessa vida e estava cansado de tudo. Agora, nós sabemos que muitas vezes nós estamos exatamente assim como Bartimeu. Nós estamos dependentes, muitas vezes nós estamos não dando conta do peso da rotina, a mesma rotina, gente, que é aquela coisinha que você faz todo dia. Daqui a pouco você começa a perder a qualidade daquilo. Nós não damos mais conta dos problemas, não damos conta das limitações, não damos conta das nossas deficiências, pensando até em desistir. E aí nós perdemos o sentido da vida, na tentativa de anestesiar ou preencher esse vazio interior, que muitas vezes as pessoas buscam até paliativos para poder preencher esse vazio. Tem pessoas que buscam a bebida e outros tipos de droga. Busca, às vezes, um status social fútil, vazio, um sucesso fútil, busca um sexo desregrado, busca um excesso de comida, como se vou me agradar, vou me agradar, vou me agradar, vou me agradar. Né? Busca e acaba desenvolvendo compulsões, compulsão de gasto, compulsões de muitas compras, tudo isso em função de querer preencher um vazio. Então, quando os nossos dias se tornam cinzas, quando os nossos dias se tornam nublados pelas dificuldades, a nossa vontade, muitas vezes, gente, é de ir para o acostamento, né? E ficar vendo a vida passar. Você sabe como que isso chama? Depressão. E depressão mata. Hoje está provado que depressão mata mais do que infarto, mais do que problemas de coração. Tá? E, na realidade, eu não estou dizendo que nós, às vezes, não precisamos ir para o acostamento um pouco. Mas quando um carro está na estrada e alguma coisa dá errado com o carro, ou ele já não sabe mais se está indo para o lugar certo, é até prudente que o motorista vá para o acostamento. Abre o porta-luva lá, pega o mapinha 4 rodas, né? E vai buscar onde ele está, de onde ele saiu, onde ele está e para onde que ele vai, para saber se está certo no caminho. Agora, quando nós devíamos ir para o acostamento, sim. Agora, o nosso mapa 4 rodas é isso aqui, viu? Esse é o nosso mapa 4 rodas, a Bíblia. Tá? E por ela eu posso ver de onde que eu saí. Onde que eu estou, Senhor? A Bíblia te mostra de onde você saiu, onde que você está e para onde você quer ir. E isso vai fazer com que nós possamos descobrir um novo sol nascendo para nós, quando eu busco esse mapa 4 rodas aqui. Né? Aí a gente sai dos dias nublados. Então, diante dessa realidade ou possibilidade, nós devemos, como cristãos, termos um lema, né? Aqui no coração e no nosso entendimento, né? Bem forte, que diz assim: sou cristão e não vou desistir, porque Cristo nunca desistiu de mim. Vamos repetir? Sou cristão e não vou desistir, porque Cristo nunca desistiu de mim. Amém, gente, amém. Olha, eu falei tudo isso, isso tudo foi só a introdução, viu? Então, agora eu vou
Vocês vão ver o momento que Bartimeu lança fora aquela capa que prendia ele como mendigo, e ele muda a sua vida. Então, lá em Marcos 10, 47, no finalzinho, Bartimeu diz assim: Jesus, filho de Davi. Esse foi o grito de Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É esse o grito dele, né? Então, eu acredito que todos os dias na vida da gente, nós fazemos escolhas, tomamos decisões todos os dias, né? Ninguém escolhe a decisão, chega assim, que brinco que eu vou colocar hoje? Será que eu coloco um colarzinho ou não coloco? Né? De repente, eu já sabia onde eu vinha, mas tem dia que a gente fala assim, onde que eu vou hoje? Vou dar uma volta aqui na quadra, vou aproveitar, passar na farmácia, comprar não sei o quê, eu vou no mercado. Então, todos os dias, nós fazemos escolhas, nós tomamos decisões. É como se a vida, todos os dias, perguntasse assim para você: e agora? Para onde iremos? Ou então, e agora? Por onde iremos? Se a pessoa não tem critérios, normas, né? Não tem critérios seguros que ampare as suas escolhas, se a pessoa não tem clareza do caminho a seguir, considerando que Jesus Cristo é o nosso critério seguro, e Jesus Cristo também é o nosso caminho a seguir. Então, se a pessoa não tem isso, nós podemos dizer que a tomada de decisão que ela fizer pode trazer muita dor e pode trazer também muito sofrimento. Porque escolha, gente, escolhas têm consequência. Todas as escolhas nossas têm consequência. Se eu resolvo comer 2 pedaços do bolo, de repente eu olho e falo, puxa, eu tinha que comer só metade, ou 1/4. Mas se eu resolvo comer 2 pedaços de bolo, além da minha necessidade, eu estou caminhando, posso estar caminhando até para uma obesidade mórbida. E isso pode levar a doenças, tem as doenças já qualificadas para a obesidade, não é? Se eu durmo pouco, fico vendo televisão, coisas prontas, coisas que não são nem úteis, mas eu fico lá vendo, perco o sono, no outro dia, tudo que eu for produzir, meu trabalho, até a minha qualidade de vida vai estar piorada. Pois, para ser feliz, resulta muito mais das nossas decisões do que da influência de outras pessoas, porque toda escolha traz uma consequência. Tem pessoas que ficam se queixando, sabe, pessoas que se queixam assim, o outro falou isso, preocupado com o que o outro falou. Tem gente que, independente do que você faz, ela vai falar, porque tem gente que gosta de falar de pessoas, é uma delícia falar de projetos, de sonhos, não é verdade? Agora, ficar falando de pessoas, fica muito medíocre, mas tem pessoa que gosta de falar, né? Tem pessoas que se queixam de como o outro olhou para ela. Olha o jeito que ele me olhou. Olha como que ele agiu comigo. E tem momento que essas coisas nos pegam. Quando nós devemos pensar mais no que fazer com tudo isso que nos aconteceu, ou com o olhar do outro, ou com a atitude do outro, ou com a fala do outro, né? E quando eu penso que o que eu posso fazer com isso, eu estou dizendo que eu estou me tornando uma mulher resiliente, né? Que se fortalece até nas lutas, nas dores, nas ações, ela se fortalece. Eu falo que Davi, quando ele aceitou que ele ia matar o gigante, né? Ele era um jovem, mas era um jovem resiliente, porque quando o urso, sei lá, o leão atacou as ovelhas, Deus colocou uma força nele, e ele matou aquele leão. Não é assim que canta a palavra? E aí, quando ele matou, ele diz, nossa, eu tenho a força, Deus me dá força, porque ele tinha fé em Deus. Então, quando mostraram o gigante para ele, ele se inscreveu, eu vou matar. Acho que a hora que ele olhou aquele homem maior que aquela porta lá, ele falou, fácil, imagina se eu vou errar aquele alvo. Se fosse um anãozinho desse tamanho, eu não ia saber como que eu ia botar a pedra lá na funda dele, no estilingue dele, e tacar. Mas aquele alvo daquele tamanho, ele disse, não, aquele lá não erra, de jeito nenhum. Né? E ele matou. Então, o menino resiliente é aquele que ele fez do momento difícil da situação,
ele moveu algo mais forte dentro dele. Ele foi se tornando uma pessoa resiliente com as coisas que, às vezes, em primeiro momento, nos é doloroso até. Então, nós temos que estar atentos e preparados, porque, na realidade, o distraído é aquela pessoa que não treinou sua vontade para decidir. E aí, gente, a gente fala que nem a sorte vai poder ajudá-lo. Tá? E a pessoa indecisa, ela vive angustiada com o que os outros pensam. Sabe, a pessoa fala assim, não vou fazer isso, porque, sei lá, o que os outros vão pensar? O que eles vão comentar? Essa é a pessoa indecisa. Ela nunca vai decidir nada, porque ela está sempre preocupada com aquilo que o outro vai pensar. No entanto, nós podemos dizer que nada desestabiliza aquela pessoa que sabe o que ela quer e que tem a coragem para assumir aquilo que ela quer. Nada desestabiliza essa pessoa. E quando a pessoa está atenta à vontade de Deus, ela tem grande inspiração para tomar decisões certas e no momento certo da sua vida. Eu diria que elas são pessoas assertivas. Pessoa assertiva é aquela pessoa que faz a coisa certa, na hora certa, sem ser agressiva, mas também sem ser passiva. Se ela sabe que é Deus que está movendo e que Ele vai capacitá-la para isso, por que ela tem que ser agressiva? Mas também ela não tem que ser passiva. Bartimeu foi passivo. Não quero me esforçar. Então, fico embaixo da palmeira. Bartimeu, ele transformou a vida dele quando ele ousou. Agora entra o momento de transformação da vida de Bartimeu. Quando ele ousou acreditar e resolveu, com a força da sua fé em Deus, ele resolve reescrever a própria história. Ele decidiu que ele ia reescrever a história dele. Gente, cada um tem seu tempo, né? Sabe aquela coisa que Chaplin falou na hora certa, eu dou na hora certa, no lugar certo, no tempo certo? Né? Ele teve a valentia de abandonar as suas frágeis seguranças para aventurar-se numa maravilhosa e grande transformação com Jesus Cristo. Bartimeu, ele percebeu que estava a seu alcance a possibilidade de ser feliz e ele resolve reinventar a sua própria vida. E que momento? No momento que ele ouviu, e ele ouviu aquela multidão que vinha vindo, e ficou sabendo que Jesus estava ali naquela multidão. Ele gritou. Eu fiquei pensando, o grito dele, pastor, que grito foi esse, né? Porque o grito dele tinha que ser maior de todo aquele zum, 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 que aquela multidão, né? Tinha que ser maior que tudo aquilo. E ele grita, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos de nós estamos doentes e cegos. E a palavra, lá em Marcos 10, 47, no final, ele diz que olha, escuta isso, gente, suplicou. Suplicou. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque o que é suplicar? Suplicar é pedir com insistência e com humildade. Ele tinha decidido aquele dia que ele ia mudar, que ele ia reescrever a história dele junto com Deus. E que Deus podia ajudá-lo naquilo. Porque ele tomou uma decisão. Ele não tinha condição de executar sozinho, mas Deus executaria junto com ele. Né? E ser feliz, gente, é poder recomeçar sempre, com alegria e confiança, mesmo que você já tenha tentado muitas vezes e ainda assim falhado em todas as tentativas que você fez. Então, recomece. Quem sabe um dia eu posso, num momento mais adequado, porque não senti desejo nisso, Deus não colocou no meu coração, de falar um pouco da minha história com vocês. Né? Quando eu li isso aqui de Bartimeu, eu vi que, durante 30 anos da minha vida, eu não desisti de conquistar um pai que me negava. E todos os dias da minha vida. E um dia eu sentei à mesa e ele não saiu da mesa.
Um dia eu estava sentada à mesa, já almoçando, e ele sentou-se à mesma mesa que eu. Mas eu falo disso em outro momento. Então, o sonho, nós só não alcançamos os nossos sonhos quando nós desistimos dele. Desistimos. Agora, vamos pensar que Deus tem cumplicidade com o nosso sonho. Eu tenho certeza que Deus... Eu nem conhecia Jesus, mas Ele já tinha cumplicidade com o meu sonho de um dia caminhar com meu pai, de um dia ser aceita por meu pai como filha. Então, isso nos ajuda a não desistir do sonho. Quando você descobre que no teu limite, Deus amplia todos os nossos limites na caminhada para a gente tomar posse daquilo que Ele nos dá. Então, é sempre acreditar que desta vez vai ser diferente. Mesmo quando as pessoas à nossa volta já não acreditam mais. Agora, se o sonho é seu, quem tem que acreditar nele é você. É você que tem que falar do seu sonho com Deus, não é ninguém mais. É ter a grande coragem de abandonar pelo caminho as coisas que nos prejudicaram ou que nos até adoeceram, né? Que pode ser a falta de esperança, pode ser a falta de fé, pode ser nossos medos, nossa inveja, tudo aquilo que não nos qualifica como os filhos de Deus. O pastor Ricardo, um tempo atrás, ele falou conosco, eu não sei, acho que ele falou conosco no aconchego, ou falou aqui, ele falou sobre os ladrões da esperança, né? Então, eu acho que é bem isso. Nós fazemos o enfrentamento de tirar esses ladrões que retiram as nossas esperanças. Bartimeu, ele deixou aquela capa. Eu fiquei pensando, né, quando eu vi que ele jogou a capa, né, eu fiquei pensando naquela capa. Eu falei, gente, aquela capa já devia ter cheiro de homem mendigo, de homem cego, de homem dependente. Eu não sei nem dizer para vocês que cheiro era esse. Mas eu acho que Bartimeu, pela maneira com que ele caminhou, eu acho que não era bom aquele cheiro. O que ele se tornou mendigo não podia ser bom, né? E Bartimeu sentiu naquele momento que em Jesus ele poderia enxergar, né? Aliás, eu falo que naquele momento que Bartimeu gritou por Jesus, ele enxergou a possibilidade, ele enxergou com a mente, com o coração, a possibilidade em Jesus dele enxergar com os olhos e sair da mendigância. Não é verdade? Muito lindo isso. Então, nós sabemos que uma decisão, ela traz a alegria quando ela é tomada com o coração, com a prudência, com a ousadia, porque haja ousadia de Bartimeu, né? O povo mandando ele ficar quieto e ele continua gritando. Ou então com discernimento e com muita fé. Então, gente, escolher exige coragem. E é formidável. É mais, é muito bacana quando nós percebemos que com uma simples decisão nós podemos nos cercar de coisas boas, nós podemos nos cercar de oportunidades, de esperança, esperança que mora aqui no meu coração, né? E quando eu falo que a esperança mora no coração, eu estou sabendo que quem mora de fato no meu coração é o Espírito Santo de Deus, né? Ele é a minha esperança, né? Ele é a nossa esperança. E essa decisão, quando eu falo decisão, tome a sua decisão. Decisão é uma permissão interna. Quando você não se permite aqui dentro caminhar para onde você quer, fazer o que você precisa, então eu diria que você não tomou decisão. Decisão é uma permissão interna. Não é o outro que vai, é você que vai permitir. Então, bastou Jesus passar por ali, né? E Bartimeu tomou a decisão de ir até ele e receber a cura dos seus olhos e ter a sua vida transformada, com certeza, né? Então, essas coisas, quantas coisas nossas estão no escuro do medo? Nós estamos falando agora de uma cegueira nossa, né? Está no escuro dos nossos medos. Quantas coisas nossas estão no escuro da nossa covardia? Estão no escuro da nossa preguiça, no escuro da nossa falta de fé, no escuro da nossa falta de disciplina para atingir o que nós queremos atingir,
da nossa desesperança, dessa falta de esperança, né? Que eu deixo o ladrão chegar e roubar. Isso é tudo uma escuridão nossa. E ele, Bartimeu, ele não teve o constrangimento de deixar para trás a sua capa e ir até Cristo. Bartimeu precisava ser olhado, ele precisava ser curado, ele precisava ser amado, ou sentir-se amado, né, por aquele que tudo pode. E naquele momento, Jesus devolveu a visão de vida para Bartimeu. Jesus não devolveu só a visão dos olhos, ele devolveu uma visão de vida, que ele pudesse enxergar a vida dele dali para frente. E ele conseguiu. Pois só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como diz lá em João 14:6. E tem um outro versículo em Filipenses 4:13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece. E Bartimeu só conseguiu tudo isso porque Deus capacitou para tudo isso. Muitas vezes, nós também nos deparamos com nossa cegueira, que nos impede de enxergar o caminho pelo qual nós precisamos seguir, nós temos que seguir. E aí, nós ficamos mesmo nessa escuridão das nossas desilusões, na escuridão das frustrações, na escuridão do comodismo, das dependências, das renúncias, na escuridão das nossas escolhas, e nós não enxergamos a luz que está naquilo. Agora, o que nos consola, olha, isso é uma coisa que nos consola, é sabermos que há uma única pessoa, onde há uma única pessoa que sofre, onde há dor, Jesus se faz presente. Amém, gente? Então, nós sabemos, né, pelo livro de Marcos, que Jesus, lembra que eu li? Que ele estava chegando em Jericó, mas ele já estava saindo para Jerusalém, né? Que era onde ele ia cumprir o plano de salvação do Pai. Né? Ele estava indo. Mesmo com a pressa de chegar onde ele ia cumprir aquilo que o Pai queria que ele cumprisse, ele não escolheu o caminho mais curto. Ele desce pelo Rio Jordão até Jericó por causa de uma única pessoa, um cego. É emocionante isso, né? Que estava à beira do caminho pedindo esmola. É este Deus que nós temos, que cuida de nós, que nos traz a luz aonde nós estivermos. É esse Deus que nós temos. E isso nos mostra que Jesus, se preciso for, ele desvia o itinerário para estar presente no lugar onde o seu filho sofrido, sua filha sofrida, se encontra. Olha que Deus fantástico. Então, gente, não importa a situação que você se encontra, não importa o pecado que você cometeu, não importa o tipo de dor que você está sentindo, ele se faz presente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, ele é o Deus fiel. Talvez alguém aqui, algum de nós, estejamos sentado à beira do caminho, igualzinho a Bartimeu. Talvez você tenha perdido o seu foco, seus sonhos, tenha perdido o sentido da sua vida, mas creia que o nosso Deus, ele não desistiu de você. E ele quer trazer de volta para você tudo que as pessoas, que a vida e os acontecimentos tiraram de você. Deus tem sonho para cada um de nós. A Bíblia fala, não achei lá na hora o versículo, a Bíblia fala que Deus nos devolve tudo que o gafanhoto comeu, né? Então, é um Deus que nos devolve tudo. Então, este é o amor de Deus, tá? É um amor, não é um amor para ser explicado, mas é um amor para ser aceito, só para ser aceito. O amor de Deus, na realidade, não se merece, mas nós recebemos, se recebe, porque ele é graça. E graça é Deus dando o que nós não merecemos. Graça de Deus, amor de Deus, aquilo que o pastor falou aquele dia, é tudo escandaloso demais, né?
aquela coisa que diz, gente, o que é isso, né? Então, nós podemos dizer que a cruz, ela não tem explicação. Mas foi através dela que Jesus fez com que nós tivéssemos o seu amor. Assim é o amor de Deus. Ele realmente foge do nosso entendimento tantas vezes. Estou caminhando para o final já. A Bíblia diz que Deus, olha só, que Deus ofereceu a vida do seu Filho por amor a cada um de nós. Ela não diz isso? Agora eu vou dizer, eu, Devanira, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que eu nunca ofereceria a vida de um dos meus filhos por alguém. Tá? Mas agora eu sei também que existe aqueles a quem eu ofereceria a minha própria vida. Tem sim, tem pessoas por quem eu ofereceria a minha própria vida. Você é um, Demarque, meu querido. Mas se fosse pensar por quem eu entregaria a vida dos meus filhos, não existe nenhuma lista. Estaria assim, ó, branquinha, sem nenhum nome. Mas a lista de Deus, eu acredito que ela contém o nome de todos, se não de todos, de muita gente, né, de nós aqui que está no mundo. De muitos que não estão ainda no mundo. De muitos que ainda virão. Né? Esta é a grandeza do amor de Deus. Este é o motivo, lá do versículo 16 de João 3, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que possamos ter vida eterna. E nós estamos aqui falando sobre Bartimeu, sobre lançar fora a capa e mudar o que precisa ser mudado na nossa vida. Vamos lançar fora a nossa capa. Então, gente, façamos como Bartimeu. Vamos tomar uma decisão, tá? De lançarmos fora a capa que nos pesa e mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Só por um motivo. Porque Jesus é tudo de bom. Tudo de bom. Tá? Então, em termos da palavra, é isso que eu tinha que trazer para vocês. Mas como eu tenho ainda uns minutinhos, eu vou ler uma coisa que eu achei, que de repente no meio, quando eu vou procurando, pesquisando, para poder... Demarque, pega uma fichinha que está dentro dessa pasta para mim, por favor, mamãe. Quando eu vou procurando, de repente eu encontro umas coisas que parece que o Espírito Santo me leva lá. Eu digo, Senhor, onde que o Senhor achou esse negócio aqui? Né? Então, e essa foi uma delas, né, que eu achei... Imagina, tudo escrito na fichinha ainda, que nem de professor. É uma fala daquele poeta Tiago de Mello. Tiago de Mello, ele já não existe mais, ele já faleceu. Quando eu me formei, há 40 e poucos anos atrás, no meu convite, nós colocamos uma frase do Tiago de Mello. E era uma frase assim, não somos melhores e nem piores, nós somos iguais. Melhor é a nossa causa. Então, como cristãos, nós podemos dizer, não somos melhores nem piores, somos iguais. Melhor é Cristo, então fazemos por Ele. Né? E nessa aqui, não é nem de onde tirou esse versículo, mas eu achei tão lindo, porque ele fala do homem, homem como homem e mulher. O estatuto do homem, não sei se vocês conhecem, mas escuta isso aqui, para vocês verem a coisinha mais bonitinha. Então, no estatuto, ele fala assim, fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Estatuto 1. Estatuto 2. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as sextas-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Estatuto 3. Fica decretado que, a partir desse instante, haverá girassóis em todas as janelas. E os girassóis terão direito a se abrirem dentro da sombra. Olha que lindo, o girassol só abre no sol, né? Dentro da sombra. E que as janelas devem permanecer o dia inteiro aberta para que o verde, e a gente possa olhar para onde nasce o verde e a esperança. Estatuto 4. Fica decretado que o homem
não precisará nunca mais duvidar do outro homem. Que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, e como o vento confia no ar, e como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Gente, que coisa linda isso. Sonha. Parágrafo 6. Fica estabelecido durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de amora. Versículo 7. Por decreto irrevogável, estabeleço o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa, para sempre defraudada na alma do povo. Versículo, Estatuto 8. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será não poder dar-se amor a quem se ama, e saber que é a água que dá o milagre da flor. Decreto 9. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal do seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Estatuto 10. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que, por isso, é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Estatuto 11. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora do dia, o uso do traje branco. Estatuto 12. Fica decretado que nada será obrigado nem proibido, tudo será permitido, inclusive brincar com rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Begônia é uma florzona desse tamanho, aqui. Estatuto 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar a festa do dia que chegou. Estatuto 14. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida do dicionário e dos pântanos enganosos das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo em um rio, ou como uma semente do trigo, e a sua morada será sempre o coração do homem. Aí ele termina dizendo, estatuto, parágrafo único, só uma coisa fica proibida, amar sem amor. Então, gente, essa palavra, a primeira que eu trouxe, que foi aquela, quando eu me amei de verdade, termino essa dizendo, né, que a única coisa que fica proibido é amar sem amor. Né? E nós, hoje, às vezes, deparamos com muitas pessoas num discurso de amor, mas numa ação tão pouco amorosa, né? Porque amar não é só conjugar um verbo, é uma atitude, é uma ação. Né? Então, temos que pensar nisso. Tá bom? Feche os olhos. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor para dizer que nós queremos para a nossa vida, Senhor. Temos a coragem, temos a determinação que Bartimeu teve de, quando sentir a Tua presença, Senhor, correr para Ti. Porque nós sabemos que nos Seus braços, que no Seu colo, que diante de Ti, nós encontramos a vida, nós encontramos o nosso sonho com possibilidade de ser realizado. Em nome de Jesus, nós agradecemos por isso, Senhor. Amém.